O livro dos Reis, capítulo 13, versos 1 a 32. É o texto que fundamenta a exposição bíblica desta manhã e nos diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que eu tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a ver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava.
Ouvindo-o, o profeta que eu fizera voltar do caminho disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. E o povo de Deus diz: amém. Podem assentar, irmãos. Este era um tempo de crise espiritual, moral, social, relacional para o povo de Deus. O reino estava dividido. Roboão e Jeroboão, filhos de Salomão, rei próspero do povo de Deus, estavam brigados. Roboão estava com a menor parte, o reino do sul, onde estava Jerusalém, que acolhia o templo do Senhor. Jeroboão, estando com o reino do norte, assumiu para si um papel que Deus não lhe confiara. Ele mesmo decidiu que seria sacerdote, que reproduziria o calendário de Jerusalém ali em Betel, na região da Samaria. Ele estabeleceu uma casa de culto e o pior, irmãos, ordenou sacerdotes que não haviam sido levantados pelo Senhor. Esse homem, Jeroboão, cometeu grandes pecados contra o Senhor nosso Deus. Mas de todos eles, o maior foi estabelecer, como eu disse, um altar, um culto e um sacerdócio falsos em Betel. Vejam no capítulo 12, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, quando a partir do verso 28, a palavra do Senhor diz que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo. Capítulo 12, verso 28. Vejam o que ele disse ao povo. Basta de subirdes a Jerusalém. Nós estamos com o capítulo 12 aí diante dos irmãos. Basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Meus irmãos, não havia neste reino, liderado por um falso sacerdote, um rei não aprovado por Deus, não havia compromisso verdadeiro com a palavra de Deus.
O Senhor, gracioso como é, levantou um profeta no reino do sul, em Judá, e disse-lhe: profeta, vai em meu nome e fala a Jeroboão contra o altar dele, contra os bezerros de ouro que ele construiu, contra o falso culto e o sacerdócio corrompido que ele estabeleceu. A palavra de Deus, então, no capítulo 13, narra, meus irmãos, o trabalho desse profeta do Reino do Sul, que foi ao norte cobrar verdadeiro compromisso com a palavra de Deus, sem o que não haveria futuro animador para o povo do Reino do Norte. O que esse profeta que saiu de Judá e foi para Betel fez, foi dizer a Jeroboão que não bastava ter algum conhecimento, algum temor de Deus. Jeroboão sabia quem era Deus, o Deus verdadeiro, e quis imitar o culto ao Senhor, mas substituiu o Deus verdadeiro por imagens de ouro, 2 bezerros. O profeta disse: você precisa, Jeroboão, nutrir verdadeiro compromisso com a palavra de Deus. Sai do sul para o norte, de Judá para Betel, do reino do sul para o reino do norte, o clamor para que o povo de Deus, numericamente mais expressivo no reino do norte, voltasse a demonstrar verdadeiro compromisso com a palavra de Deus. Meus irmãos, neste mês em que reafirmamos o valor da escola bíblica dominical. É uma escola, portanto, há um processo ensino-aprendizagem acontecendo. Mas ela é bíblica. Nosso texto, nosso conteúdo, valiosíssimo, é a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus. E ela é dominical porque neste primeiro dia da semana, em que a igreja sempre tem se reunido, desde a ressurreição de Jesus, desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, naquele dia de Pentecostes, relatado em Atos 2, os crentes têm prazer em celebrar ao Senhor. Mas este é um dia em que nos reunimos como escola, abrimos as Escrituras, para que durante todos os dias que virão à nossa frente, possamos vivenciar e proclamar o conteúdo da palavra de Deus. Neste mês, o mês da escola bíblica dominical, de ênfase no valor da educação cristã, da educação bíblica, eu quero chamar os irmãos a olharem para esse texto, lembrando que o Senhor não espera de nós que tenhamos algum compromisso com a palavra dele, mas que tenhamos verdadeiro compromisso com a palavra dele. Deus, aqui nesse texto, reconheceu a autoridade apenas de quem reconhecia a autoridade da palavra dele. O Senhor não reconheceu a autoridade dos profetas de Betel, ordenados por Jeroboão, a revelia da vontade do Senhor, sequer eram descendentes de Levi. Vejam, meus irmãos, no verso 1, quando a palavra do Senhor diz que Deus mandou um profeta de Judá a Betel, a encontrar Jeroboão, que estava cometendo aquilo que era abominável, no seu próprio altar, no lugar escolhido por ele, queimando incenso a ídolos. Deus não reconheceu a autoridade dos sacerdotes de Betel, dos profetas de Jeroboão. Por isso ele disse: enviarei para falar a Jeroboão um profeta meu, de Judá, um homem que seja fiel à minha palavra. E, meus irmãos, o rei Jeroboão teve que reconhecer que o profeta vindo do reino do seu irmão Roboão, que também pecou contra o Senhor, era de fato este profeta vindo de Judá, um profeta leal ao Senhor. O profeta então saiu de Judá, foi ao encontro de Jeroboão, como o Senhor mandara, e então passou a clamar contra ele, dizendo: Jeroboão, você está em pecado, e altar, altar, verso 2, nascerá como filho de Davi, um homem chamado Josias. Isso viria a se cumprir 300 anos depois dessa profecia. Deus usou o rei Josias para empreender uma grande reforma espiritual, e Josias destruiu esse falso altar de Betel, o falso altar construído por Jeroboão. Vejam, irmãos, que no verso 2 ele diz: sacrificará sobre esse altar sacerdotes falsos, e ossos de vocês serão queimados. Irmãos, o que o profeta está dizendo é: para o Senhor esse altar não tem nenhum valor, porque queimar ossos humanos não era sacrificar vidas.
ossos de cadáveres, de pessoas que já estavam mortas. Isso significava profanar um altar. O que o profeta estava dizendo é: para Deus não tem valor algum. Chegará o dia em que ele levantará um homem da parte dele chamado Josias, que destruirá todo esse culto abominável aos olhos do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que um sinal foi dado no verso 3, conforme disse o profeta de Judá, o altar se fendeu, cinza foi derramada, e o rei então revoltado no verso 4 diz: prendam esse homem. O que a palavra de Deus diz é que quando Jeroboão levantou a mão contra o homem de Deus, a mão dele secou, a mão dele ficou paralisada, ele não conseguia trazê-la de volta para o seu local de origem. E então, fendido o altar, verso 5, cinza derramada, segundo tudo que o verdadeiro profeta, leal à palavra de Deus, dissera, o rei então diz: implora o favor do Senhor teu Deus. Meus irmãos, o verso 6 me mostra que Jeroboão havia desprezado a palavra de Deus num nível tão elevado que ele já não chamava de seu próprio Deus. Ele, olhando para o profeta de Judá, diz: implora ao teu Deus, o Deus que é teu. Eu sei que ele pode te ouvir. Ora por mim, eu sei que ele pode me curar, mas é o teu Deus. O homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Irmãos, Deus reconhece a autoridade daquele mensageiro que reconhece a autoridade da palavra dele. Aqueles que se autodenominam profetas, erroneamente apóstolos, porque estes já não mais existem segundo o ensino da palavra de Deus, aqueles que usurpam esse título apenas professam mais uma de tantas heresias, não serão reconhecidos pelo Senhor se não forem capazes de reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Deus reconhecerá sempre a autoridade de quem reconhece a autoridade da sua palavra. O profeta de Judá entrou no reino do norte, foi a Betel, encarou Jeroboão, falou contra o altar de Jeroboão, contra o culto de Jeroboão, contra os sacerdotes de Jeroboão, contra os bezerros de Jeroboão, fez tudo isso e Deus o aprovou, Deus o abençoou. Deus permitiu que ele realizasse um grande sinal, ouviu a oração dele, o abençoou no seu trabalho, de tal modo que nos versos 7 a 10, a palavra de Deus diz que Jeroboão agora queria amizade com aquele profeta e disse: profeta, entre em minha casa, eu quero te pagar, eu quero te dar uma boa refeição, depois você volta para casa. Meus irmãos, esse homem, até então, reconhecendo a autoridade da palavra de Deus, é fiel ao Senhor, e no verso 9 ele diz ao rei: eu não posso ficar contigo, porque o Senhor pela sua palavra me disse: não comerás pão, não beberás água, faça o seu trabalho em Betel e volte para Jerusalém. Jerusalém e Betel, irmãos, ficavam próximos à divisa dos dois reinos. Então o Senhor diz: você pode voltar, volte logo, porque no Antigo Oriente Próximo, sentar à mesa com alguém é reconhecer que existe vínculo com esse alguém. Contratos, compromissos, casamentos eram firmados na mesa. O Senhor está dizendo: você irá, pela minha palavra, a Betel, falará contra Jeroboão e seu falso culto, mas você não permitirá que Jeroboão acredite que eu, Senhor, tenho qualquer compromisso com ele. Nem pão você comerá lá, nem água beberá. Você demonstrará a Jeroboão que eu estou contra ele, porque ele se esqueceu da minha palavra. A palavra de Deus valida a palavra do profeta. A profecia do homem de Deus, como eu disse, se cumpriu. Está no segundo livro dos Reis, capítulo 23, a partir do verso 15. 300 anos depois da profecia do profeta de Judá, segundo Reis, capítulo 23, verso 15, diz assim: também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto o rei derribou,
destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Irmãos, a palavra de Deus se cumpriu mais uma vez. Nós encontramos então a palavra de Deus nos mostrando que Deus sempre aprovará aquele que reconhece a autoridade de sua palavra. Não é de hoje, irmãos, que ouvimos falar de pessoas, por exemplo, que têm feito os seus cálculos e apontado o dia da volta do Senhor Jesus. Eu lembro, irmãos, que na virada do ano de 99 para 2000, não faltaram pessoas dizendo isso. Depois disso, lá por volta do ano de 2006, 2008, mais uma onda. Isso continuará acontecendo. Mas todos os que assim fizeram se envergonharam. Todos aqueles que tentaram dizer algo que vai além do que está escrito se frustraram. Porque Deus, irmãos, não tem compromisso necessariamente com o indivíduo, mas com o conteúdo proclamado por aquele indivíduo. Seria bom que todos os pregadores do evangelho se lembrassem disso. Deus abençoará o pregador e honrará a sua mensagem e permitirá que grandes frutos sejam colhidos na medida em que esse mensageiro é fiel à palavra de Deus. Porque Deus primeiramente é fiel a si mesmo, ele não se contradiz. Ele não aprovará um pregador que não é fiel à sua palavra. Neste mês, o mês da Escola Bíblica Dominical, eu quero convidar você, que é aluno da Escola Bíblica, a manter-se como um aluno atento, presente, estudioso. Mas você que ainda não é, a matricular-se com esta certeza de que, conhecendo a palavra de Deus, mais fiel você será ao Senhor e aprovado você será pelo Senhor. Mas o texto bíblico também nos diz que Deus estabelece profetas para que confrontem aqueles que os homens estabeleceram. Jeroboão se estabeleceu como sacerdote e estabeleceu outros, então Deus levantou um profeta fiel para confrontá-los. O Senhor julgou reis, sacerdotes falsos desse rei. O Senhor reprovou o falso culto de Jeroboão. O Senhor deu ao profeta dele, que saiu de Judá para Betel, autoridade para pregar apenas uma mensagem, a própria palavra dele. Eu fico lembrando, irmãos, de 1 aos Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18. Deus usa um outro mensageiro fiel, que é o apóstolo Paulo, para dizer o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que Paulo está dizendo é: serei fiel à palavra de Deus. Deus me chamou para confrontar os homens com a loucura da cruz. Não abrirei mão disso. Os judeus encontrarão nessa mensagem um escárnio, vergonha. Os gregos dirão que isso é loucura, mas nós pregaremos Cristo crucificado, nós pregaremos a mensagem dele. 1 Coríntios 2:2, Paulo diz: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Portanto, meus irmãos, o Senhor sempre tem estabelecido mensageiros seus para confrontarem os homens. E esta é uma tarefa difícil, requer apoio da igreja em oração. Esta é uma tarefa que parece impossível, requer homens que se humilhem e digam: eu não tenho coisa alguma a dizer ao povo de Deus que não seja a palavra de Deus. Isto requer, irmãos, autoridade no Espírito, de alguém que acredita que Deus é zeloso com sua palavra. Ele vela por sua palavra, fazendo-a cumprir. E deve o mensageiro fiel pregar a palavra de Deus. Quando há oposição, quando há descrédito, quando há pouca atenção à mensagem. E devemos esperar, irmãos, com toda a convicção, que o Senhor cumprirá sempre a sua palavra. Nós não estamos mencionando a mensagem de um dos nossos pastores mestres. Nós não estamos compartilhando um documento produzido pela denominação. Nós estamos falando da palavra do Deus eterno que dirige a história, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo faz. Ele se encarregará sempre de cumprir a sua palavra. Então, se é preciso confrontar o mundo com a mensagem do Senhor, confrontemos com a certeza de que Deus confirmará a sua palavra. Sempre a palavra de Deus se cumprirá. Eu fui pastor de um homem de Deus que hoje é pastor, e ele se declarava ateu. E ele era proprietário de uma empresa, e o melhor funcionário daquela empresa era um crente em Jesus, que era professor da escola bíblica dominical. Era um jovem estudioso das Escrituras. O patrão, então, cansado de ver o funcionário no seu horário de almoço, ao invés de deitar e dormir como todos os outros faziam, abrindo a Bíblia e lendo, disse: eu vou ler essa Bíblia também, e quero anotar todos os erros dela, e vou te provar que é uma bobagem viver lendo esse livro. Esse ex-patrão, ex-ateu, que hoje é um pastor de uma igreja batista, diz que começou a ler a Bíblia procurando os erros, mas concluiu confessando todos os seus erros e arrependendo-se e confessando Jesus como Salvador. Irmãos, ele foi minha ovelha, eu pedi à igreja a consagração dele, eu preguei na consagração dele ao ministério. Ele hoje é pastor de uma grande igreja. Esse homem, irmãos, cometeu o que para nós foi o grande acerto, mas para um ateu o grande erro. O erro de se expor à palavra de Deus. Deus se encarrega de confirmar a sua palavra. E, meus irmãos, Deus nos sustenta quando nós estamos ensinando a verdade do Evangelho. Deus sustenta profetas que não buscam sustento do homem. O Senhor repreendeu Jeroboão quando ele quis atacar o seu profeta. Quem sustentou o profeta de Judá? O Senhor. O rei que estava em seus domínios, que mandou prendê-lo, não teve poder para destruir o profeta do Senhor. Depois o rei quis oferecer recompensas, alimentos para o profeta, que viera de Jerusalém, portanto, estava cansado do caminho. E o Senhor já havia dito: você não precisa do sustento de Jeroboão. Não coma, não beba, volte para Jerusalém, volte para Judá. Deus sempre sustentará a igreja que tem sustentado a verdade do Evangelho. Meus irmãos, nós temos visto, para nossa tristeza e muito maior tristeza da parte do nosso Deus que é santo, como muitas igrejas que se identificam como evangélicas, muitas delas sequer são porque não pregam o Evangelho, têm sido agressivas ao falar de contribuição financeira. Como isso nos entristece, irmãos, como é doloroso perceber que doutrinas maravilhosas que nos ajudam a vencer o materialismo, o egoísmo, o amor por coisas, doutrinas preciosas como a da entrega voluntária dos dízimos, têm sido mal utilizadas em tantos lugares. Mas existem igrejas como a nossa que têm insistido em não profanar aquilo que é santo. Nós ensinamos e dizemos às pessoas:
diante de Deus, firmem o compromisso de vocês. Nunca nós cobraremos prata ou ouro para pregar o evangelho a alguém. Nunca um tesoureiro desta igreja ou tesoureira, temos 2 eleitos pela igreja, farão contato com os irmãos perguntando por que ainda não enviaram recursos financeiros para a igreja. Não cremos nisso, irmãos. Mas nunca nos faltará o sustento do Senhor. Não tem faltado, irmãos. Meus irmãos, olhem para o nosso boletim semanal. Existe uma página dele, a última, página 6, que apresenta um termômetro de contribuições. Eu não sei se você tem acompanhado, mas se você tem acompanhado, você há de concluir comigo que à medida em que esta igreja se esforça por pregar o evangelho, com todas as nossas limitações, com todas as limitações deste pastor, Deus tem enviado o necessário para sustentar a sua obra. Irmãos, isso aqui não é uma empresa, é a igreja de Jesus. Deus se encarrega de cuidar daquilo que é dele. Uma empresa em minhas mãos seria um desastre. Eu não sei o que aconteceria. Eu não sou administrador, irmãos. Em minhas mãos seria mais um CNPJ a ser fechado. Mas, irmãos, a igreja de Jesus Cristo é propriedade dele. Qual é o nosso papel? Fidelidade ao Senhor é a palavra dele. Deixe que o mais ele faz. Os recursos ele envia, ele sustenta. Não entendam, irmãos, que o meu interesse é exaltar a nossa igreja diminuindo outras. Eu não tenho esse interesse, por isso não citarei nomes. Mas volta e meia, irmãos, a imprensa noticia grupos agressivos quando falam de finanças em crise financeira, devendo aluguéis, indo à justiça, escândalos acontecendo. Irmãos, o evangelho não é aquilo que é feito pela força do braço do homem. A igreja está posto viver fiel ao Senhor e pregar fielmente a doutrina do Senhor. O sustento vem do Senhor, isso não é comigo. Sustento de pastor também não é comigo, é do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que enquanto o profeta foi fiel à palavra, e o Senhor disse, vai lá, condena o culto de Jeroboão, confronta Jeroboão, fala contra o altar de Jeroboão e volta para casa. Eles te convidarão para comer e beber lá. Não faça nada disso, me obedeça. Obedeça a minha palavra. Enquanto aquele profeta foi fiel ao Senhor, Deus o sustentou. O Senhor deixou de abençoar aquele homem quando ele se esqueceu da palavra de Deus. E Deus determina que seus profetas não negociem suas determinações. Olhem para o texto bíblico, voltando ao capítulo 13 do primeiro livro dos Reis. Vejam, irmãos, que a partir do verso 11 a palavra de Deus diz que morava um profeta velho em Betel. Talvez um profeta falso. Esse profeta, talvez temendo a chegada de um novo profeta, temendo perda de espaço, ouvindo tudo o que aquele homem fizera na presença de Jeroboão, disse aos filhos, qual é o caminho que esse homem tomou voltando para Judá? Pois prepare o meu jumento, eu irei a esse homem. E encontrou aquele profeta de Judá, debaixo de um carvalho, e disse, és tu o homem de Deus? Verso 14. És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele disse, eu mesmo. E então, meus irmãos, aquele velho profeta de Betel, que não era um homem fiel à palavra do Senhor, disse, vem comigo à minha casa comer um pouco. Até aí, o profeta que estava vivendo de modo fiel foi fiel. No verso 16 ele diz assim, olha, colega, você é um homem idoso e eu devo te respeitar, mas eu preciso respeitar muito mais a palavra do Senhor. E o Senhor me disse que eu não posso voltar contigo, não posso entrar em tua casa, não devo comer o teu pão, não devo beber da tua água, não devo ficar neste lugar. O Senhor disse isso, verso 17, me foi dito pela palavra do Senhor. Então no verso 18 o profeta velho de Betel diz, fica tranquilo, você é novo nisso, deixa que a voz da experiência falar. Eu também sou profeta, rapaz, e um anjo. E aí, irmãos, começa a lançar argumentos
extra palavra de Deus, fora da palavra de Deus. Para nós, fora da Escritura. Olha, eu tive uma experiência. Você ouviu a palavra de Deus, mas um anjo falou comigo. E o anjo disse, chama lá meu profeta. Ele, coitado, está cansado. Traz aquele profeta para comer aqui. E a palavra de Deus disse que isso era mentira. Meu irmão, você acredita mesmo que só acontecia isso no Antigo Testamento? Você não acredita que em nossos dias pessoas digam que receberam anjos e tiveram visões e estão mentindo? Olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus é alerta para nós, irmãos. Há pessoas que, perdendo o temor de Deus e da palavra de Deus, lançam argumentos como este do velho profeta de Betel para que abandonemos a palavra. Diz a palavra de Deus que, infelizmente, o profeta de Judá voltou, verso 19, entrou na casa do velho profeta de Betel, comeu, bebeu, e quando estava à mesa, Deus então usa o profeta velho de Betel para dizer, verso 21, foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Voltaste, comeste pão, bebeste água no lugar acerca do qual eu te dissera, não comerás pão, não beberás água, então teu cadáver não será enterrado lá em Judá. Você morrerá aqui, na região de Samaria, próximo a Betel. Diz a palavra de Deus que assim aconteceu. Um leão atacou aquele homem, o matou, e o leão não estava faminto. Não devorou o jumento, não fez mais do que matar aquele profeta que abandonou a palavra do Senhor. Faltou-lhe conhecimento? Não. Isso me preocupa. Faltou verdadeiro compromisso com a palavra de Deus. Irmãos, isso me confronta. Quem disse que o profeta que caiu, que desobedeceu ao Senhor, que voltou atrás do seu compromisso com a palavra do Senhor, não conhecia? Conhecimento ele tinha, irmãos, faltava verdadeiro compromisso, compromisso radical, inarredável, inabalável, inegociável. Voltou o homem que conhecia a palavra do Senhor e fez aquilo que Deus não aprovou. Será que Deus enviaria um anjo? Anjos são ministros do Senhor. O Senhor conta com os seus anjos que o servem. Mas Deus usaria, irmãos, um anjo dele para desautorizar a palavra dele? Os irmãos militares poderiam falar muito melhor dessa hierarquia. Um anjo poderia, Nélio, desfazer a palavra do Senhor que o criou, que era o seu comandante? Não, irmãos. O Senhor nos mostra, irmãos, pela sua palavra, que o nosso compromisso precisa suplantar aquilo que os nossos sentidos por vezes nos dizem. Gálatas capítulo 1, verso 6. Vejam aí, irmãos, o apóstolo Paulo, falando aos crentes da Galácia, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito, seja rejeitado. Irmãos, Deus é tão leal a si mesmo e a sua palavra que ele não exclui o seu profeta do seu juízo. Fica parecendo que o profeta tem passe livre. Não. O Senhor deu o privilégio ao profeta de pregar a palavra dele. E esse profeta foi julgado pelo Senhor. E isso me faz tremer, porque eu serei julgado pelo Senhor. Um dia o Senhor me dirá: meu filho, com a palavra que você tinha em mãos, com o meu espírito que te capacita, o que você fez com aquele povo precioso, o que você disse à minha igreja? Chegará o dia, irmãos, em que todos os pregadores precisarão dar contas ao Senhor daquilo que pregaram. É por isso, irmãos, que vocês não me verão embarcando nas ondas do mundo gospel. Os irmãos não me verão empolgados com os embalos de sábado à noite dos shows do mundo gospel.
Os irmãos não me verão empolgado com as novidades, com os paroleiros da fé. Irmãos, porque eu sei que um dia tudo se acabará. Eu, ou porque serei chamado pelo Senhor antes da fase senil da vida, ou porque estarei aposentado, e esse mundo chegará ao fim, um dia eu estarei diante do Senhor, meus irmãos. E isso me faz temer o Senhor. Meus irmãos, Deus não exclui o seu profeta do juízo dele. O Senhor se revelou em sua radical retidão, diferentemente da prostituída religiosidade do Reino do Norte. Voltem à palavra de Deus e vejam o desfecho disso tudo. Diz a palavra de Deus, ainda em 1 Reis, capítulo 13, que depois de tudo isso acontecido, o velho profeta de Betel disse: esse homem que foi morto foi rebelde à palavra do Senhor, verso 26. Que irônico, né? O velho profeta que seduziu o novo profeta para que desobedecesse o Senhor, agora estava dizendo: coitado, né? Ele foi rebelde à palavra do Senhor, por isso morreu. Vamos sepultá-lo, vamos honrá-lo agora, afinal, ele é meu colega. E diz a palavra de Deus no verso 32, certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Irmãos, nem depois disso tudo, Jeroboão se arrependeu. Versos 33 e 34 dizem que Jeroboão não deixou o seu caminho. Continuou constituindo sacerdotes falsos, altares pagãos, queimando incenso ali. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, de tal modo que foi destruída e extinta da terra. Aprendamos, irmãos, com as virtudes e as falhas do homem de Deus. Enquanto reconheceu a autoridade da palavra de Deus, Deus reconheceu a autoridade dele, o sustentou, o abençoou. Mas no momento em que, demonstrando não ter verdadeiro compromisso com a palavra, deixou de pregar a palavra de Deus, o Senhor o julgou, porque Deus determina que os seus profetas não negociem suas determinações. No compromisso com a palavra, sejamos radicais, nisso sim. Verdadeiro compromisso com a palavra, porque não cabe meio termo. Se sabemos quem é o Senhor e sabemos da excelência da sua palavra, este é o momento de, por temor ao Senhor, amarmos e obedecermos fielmente a sua palavra. Deus, pois, nos abençoe. Nosso irmão Geazi nos conduzirá no cântico do hino